Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 6 dos 11 ministros da corte já votaram para revogar a decisão que homologou a colaboração. Votaram para derrubar a delação o relator Edson Fachin, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Votaram para manter a delação Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia. No acordo firmado com a Polícia Federal, Cabral citou políticos e magistrados que teriam participado de esquemas de corrupção e acusou o ministro Dias Toffoli de vender sentenças em julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral. A PF chegou a pedir a abertura de inquérito para investigar Toffoli, mas o ministro Edson Fachin encerrou o caso sob o argumento de que a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento e que a jurisprudência atual determina que a manifestação da PGR seja seguida nesses casos. Com a anulação da delação confirmada agora, as outras investigações solicitadas pela PF com base nos relatos de Cabral também serão arquivadas. Vamos ouvi-lo, Fiuza. Esquece aquilo que o Sérgio Cabral falou. O Sérgio Cabral falou ali minuciosamente, ele tem 300 anos de condenação de prisão. Então, ele falou minuciosamente, certamente jurando dizer a verdade, porque ele depende disso, que o ministro Dias Toffoli recebeu 1 milhão para dar um voto que livrasse uma prefeita que é aliada do Sérgio Cabral. A gente vai ter que fingir que não ouviu isso, que esqueceu. O Ministério Público recomendou, por motivos que eu não conheço, o arquivamento, o impedimento dessa delação. Quem é que vai pegar agora esse fato e partir para investigar? Porque o Sérgio Cabral foi bastante completo no seu relato. Diga, Zé. Aí para serem exploradas nessa decisão do Supremo. Primeiro lugar é sobre o conteúdo. O conteúdo é explosivo. O Supremo tinha a obrigação de investigar, né? Porque isso atinge a imagem do Supremo. Deixar assim com essa interrogação imensa sobre a credibilidade de um ministro importante do Supremo Tribunal Federal, que já foi presidente da Casa, isso é danoso à imagem da Casa, então era preciso que isso fosse investigado. Olha, Fiuza, vai muito além do que ele falou, né? Delação premiada apresenta, além da fala dele, indícios e apresenta caminhos e, inclusive, pessoas e horários onde entregou o dinheiro e tudo mais. Então, é muito além do que simplesmente falar. O próprio Supremo já definiu que só por delação premiada não se pode condenar ninguém. Então, não é assim só a fala. É preciso apresentar dados, indícios e até documentos. Sérgio Cabral deve ter indícios, dados e documentos sobre o que ele fala. Por outro lado, o próprio Supremo já decidiu que a Polícia Federal pode fazer a delação premiada. Em 2 momentos, a delação foi analisada, a delação como instituto foi analisada no Supremo. Primeiro foi de que, se houvesse a delação, o juiz, no caso do Supremo, não poderia intervir a não ser para checar a espontaneidade da delação. E aí, no caso, é perguntar ao delator se, olha, você está fazendo isso por espontânea vontade? Você está confessando e tal? Sim. Aí o juiz, que é o caso do Supremo, né, não poderia intervir. Esta foi uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. A novidade é o conflito, de novo, do Ministério Público com a Polícia Federal. Isso já foi analisado na delação do Palocci. E o Supremo decidiu que a polícia pode fazer. Enterrar essa delação do Sérgio Cabral, e ninguém sabe exatamente os termos, e talvez não ficaremos sabendo, porque ainda está em sigilo, né? O que a Polícia Federal oferecia a Sérgio Cabral em troca desses dados, né, da delação. O Ministério Público não aceitou e me dizem que é porque o preço em imagem é alto demais, né? Oferecer a liberdade para Sérgio Cabral. Mas a Polícia Federal poderia estar oferecendo o regalias da prisão, não regalias, vamos dizer assim, mas facilidades para cumprir os 300 anos de pena, sei lá, e que valesse a pena, porque a delação, quando se entrega uma área superior, o andar de cima, ela geralmente é aceita.
No caso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a delação dele não foi aceita porque ele queria entregar deputados que estavam abaixo dele. Aí o Ministério Público e nem a Polícia Federal quiseram, né? A delação do Eduardo Cunha não foi aceita. Nesse caso, o Edson Fachin já tinha homologado a delação, né? Então, veja como ficou estranho essa decisão do Supremo e é mais uma para a conta deles. Augusto. Posição atual, a absolvição pelo Supremo é prova de crime, né? Aumentam as suspeitas que já pesavam sobre o Dias Toffoli. Como lembrou o Guilherme, a descrição desse caso, que ele associa a outros, né? Ele fala, foi o mesmo modus operandi do caso do prefeito, tal. Ele descreve minuciosamente o que aconteceu, e descreve com a precisão de quem cometeu muitos crimes e conhece o modus operandi, repetindo a expressão dele. De novo, eles queriam ouvir isso de quem? De uma carmelita descalça? Tem que ouvir de um bandido. Agora, o Sérgio Cabral é isso, ele estava denunciando o Dias Toffoli para sair da cadeia? Não, para melhorar a situação, mudar de cadeia, coisas desse tipo. Algum tipo de regalia. Agora, eu tenho a esperança mais que isso, tenho a certeza de que a Polícia Federal está investigando isso. Ninguém para a investigação da Polícia Federal. E o Sérgio Cabral deu todos os nomes, quer dizer, quando era integrante do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, o Dias Toffoli tinha votado contra a prefeita a que se refere o Sérgio Cabral. Aí houve uma negociação envolvendo deputados, a mulher do ministro, e o ministro mudou o voto. E com isso, a prefeita deixou de perder o mandato. Quer dizer, é muita coincidência, né? E por que o Sérgio Cabral ia fazer essa maldade com o ministro? Por que ele escolheu um ministro? Está sabendo que uma hora o caso dele vai chegar ao Supremo e o Supremo vai votar, como votou, levado pelo pior tipo de corporativismo, porque, olha aqui, é a última instância. O Brasil está perdendo a confiança cada vez mais rapidamente na última instância da justiça. Por quê? Porque absolvem todo tipo de bandido. Como é que vão condenar alguma delinquência cometida pela toga ao lado? É claro que não. Ana. Vitor, tudo já muito bem dito aí, né, pelos meus colegas de bancada. Só lembrando aqui, na verdade, quem me lembrou aqui foi a revista Oeste. Eu estava exatamente procurando uma declaração aqui da revista dizendo que a Polícia Federal garante ter conseguido e-mails, agendas, mensagens de aplicativos e outros registros que corroboram exatamente com a delação do governador, do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Eu acredito também muito nisso que o Augusto disse, que apesar, né, dessa blindagem toda que estão fazendo, a nossa gloriosa Polícia Federal vai seguir o rumo que tem que ser seguido, o rumo do império da lei.